Sejam bem-vindos a mais um webinar Azevedo Capacita. Lembrando que toda quarta-feira, a partir das 10 da manhã, nós estamos aqui já aí, episódio 116. Toda quarta mesmo, assim, o pessoal pergunta, é toda quarta? Toda quarta às 10 da manhã, sempre um tema diferente, né, um assunto diferente. Quem está por aqui, quem participa ao vivo e consegue assistir participando pelo Zoom, mas também tem quem não consegue, assiste depois aí pelo nosso canal do YouTube, Azevedo Capacita. Bom, sejam bem-vindos, né, a mais um webinar Azevedo Capacita. Hoje o nosso convidado ele retorna, né? Ele estava fora do país, estava nos Estados Unidos, chegou semana passada, veio para cá. Eu falei, Kedman, na hora que eu ouvi, eu falei, Kedman, vem. Já pedi a ajuda do Kedman. E eu sempre falo que eu tenho duas pessoas que eu admiro muito, né? E deu coincidiu, né? Assim, semana passada foi a gente falou sobre faturamento, né? E a gente trouxe o Francisco Coelho lá da Santa Casa de BH. E o Kedman, né? O Kedman é um amigo, é um parceiro assim, nosso que está com a gente sempre e coincidiu assim, Kedman, vamos fazer um webinar, né? Preciso trazer um tema, um assunto. Ele falou, não, bora, né? Assim, de primeiro, ele falou, não, já estou aqui, vamos fazer. E veio para cá, episódio 116, e é algo que alguém que eu admiro muito, a gente está, né? A gente está sempre em contato, sempre conversando aqui, o WhatsApp, nem sempre junto e perto, né? Quando a gente se encontra, é muito bom também. E vai falar sobre gestão hospitalar inteligente, modelo sistemático de pensar e agir para a resolução de problemas. Kedman Eliakim, graduado em comunicação social, com especialização em gestão estratégica de pessoas e administração hospitalar. Atua como consultor e professor, com vasta experiência em gestão, liderança e desenvolvimento de cultura organizacional. Kedman, obrigado mais uma vez pelo seu aceite, por estar aqui, né, com a gente. Eu sei, o Kedman acabou de uma reunião lá e eu sei que na correria dele, os horários dele é uma loucura, porque trabalha com consultoria também fora do país, então a agenda não é o horário normal da gente aqui, ele tem os fusos horários dele. Mas aceitou estar com a gente, ajeitou a agenda e está aqui. Bom dia, seja bem-vindo mais uma vez. Obrigado, Kedman. Muito obrigado, meu irmão. Prazer estar com vocês. Eu adoro esse programa aqui do Azevedo. A gente tem aí mais de quase 2.000 pessoas sendo impactadas aí diretamente dentro dos grupos, né? Se a gente for olhar quem assiste individualmente no YouTube, acaba acompanhando depois, é mais que isso. As visualizações lá são muito amplas. E é o que eu falo, para a saúde a gente tem que sempre arrumar um tempo, porque a gente é usuário da saúde, a gente está aqui para melhorar a saúde a cada dia. E solução de problema é um tema que eu gosto demais. Então, obrigado pelo convite. É sempre um prazer, já é a terceira vez que eu estou aqui, né? Então, já posso pedir música no Fantástico. E E também, se eu voltei, é porque de alguma forma foi bom. Então, fico muito feliz, me sinto Certeza. lisonjeado de poder contribuir com vocês, com o grupo. Gente, é um prazer realmente estar aqui com vocês. Obrigado por disporem seu tempo para assistirem um pedacinho aqui. Eu sempre falo que Azevedo aqui tem uma potência muito grande. Esses dias eu tive a oportunidade de assistir o Bruno Carrijo, que é alguém que eu admiro demais, aqui dentro do Azevedo. O Lucas, na hora que eu entrei, o Lucas até mandou mensagem: "Ô, Kedmo, você está aqui e tal", porque tem muito conteúdo relevante. Então, é Sim. muito bom estar aqui. Vamos lá, vamos dividir um pouquinho sobre esse tema. Vou apresentar a tela aqui para vocês. Mas antes de começar, eu queria mandar um beijo pro pessoal da Santa Casa de Marília, né? O João Luiz, a Giovana. Tenho um carinho muito grande. Giovana foi minha pupila lá na Santa Casa, é uma pessoa que tem crescido muito, eu admiro demais. Um beijo, viu, Gi? Feliz de você estar aqui. Deixa eu compartilhar minha tela para poder apresentar aqui. Vamos lá. enquanto o Kedman já compartilha com a gente a tela e a apresentação de hoje, fique à vontade, então, durante a apresentação, para estar junto e participar junto com a gente. Kedman, tá ok, tudo ok. Tá tudo ok? Vamos lá. Vou jogar a tela de vocês aqui para outra tela para poder acompanhar a apresentação. Só um minutinho. Vamos lá. Bom, vocês estão vendo minha tela? Sim? Sim, sim. Perfeito, Sim. perfeito. O que a gente vai trazer hoje aqui é um pouco do modelo sistemático de pensar e agir para a solução de problemas. Aqui eu falo um pouquinho sobre a minha trajetória, né? Esse é o lugar que eu passava para ir para a escola quando era criança. Então eu venho de uma família pobre, venho de uma família muito simples, e que a gente
basicamente, a gente passou dificuldade, não passamos fome, graças a Deus, né? Mas contar um pouquinho da história, porque talvez conecte com a história de vocês. Esse era o lugar que eu passava para ir para a escola. Eu dava 3 km para ir, 3 km para voltar a pé. Aqui é a minha sala de aula, quando eu era criança. A foto eu encontrei recentemente. E esse aqui sou eu. Não prestava muita atenção na aula nesse período. Eu brinco que eu aprendi a estudar depois da graduação. Durante a graduação, depois da graduação. Então, para vocês verem que a vida nem sempre foi fácil, nem sempre foi gostosa, a gente nem sempre teve as melhores condições. Então, eu me sinto privilegiado de ter a oportunidade de ter estudado, de ter um bom trabalho, de passar por instituições que eu admiro muito. Então, eu trabalhei como cultura e educação corporativa, uma multinacional com atuação em mais de 100 países, mas eu vim daqui. E eu não era bom aluno, viu, gente? Até a faculdade eu não era bom aluno. Então, eu dividi isso com vocês porque acho que isso faz muito sentido. Aqui é um pouquinho da minha história hoje, né? O que que eu faço hoje? Eu sou consultor de empresas, eu sou curador de conteúdo aqui na Azevedo, né? Uma atribuição que eu gosto demais, porque a gente construiu uma trilha para RH muito interessante. Eu fui convidado recentemente para ser palestrante no IBES, Instituto Brasileiro de Excelência em Saúde. Sou professor de pós-graduação e um pouco da minha trajetória acadêmica, eu sou especialista em gestão de pessoas e administração hospitalar. Fui já premiado na FEOSP, no Conguerre também fui reconhecido, e em 2024 eu entrei como top training do LinkedIn. Então, eu considero que para mim isso eu tenho muito orgulho. Tem um áudio da minha mãe que fala, numa palestra que ela assistiu minha, ela mandou um áudio para mim e falou assim: Olha, filho, estou muito orgulhosa porque saindo de onde a gente saiu é muito bonito isso. E realmente é isso. E eu falo sempre de contribuir com a saúde porque é um assunto que eu gosto muito. Eu sou apaixonado pela saúde. Hoje eu saí de hospital, né? Faz pouco mais de um ano eu saí de hospital, mas o hospital tem o meu coração porque é lá onde a gente salva as vidas, é lá que as coisas acontecem. Eu sempre falo, ou a gente ajuda a salvar vidas, quem trabalha em hospital, seja um diretor financeiro, seja um almoxarife, seja uma cozinheira, seja um auxiliar de limpeza, seja um médico, seja um enfermeiro. Ou ajuda a salvar a vida, ou atrapalha a salvar a vida. E para mim, é inadmissível alguém ser remunerado para atrapalhar salvar a vida. Então a gente tem que ter um nível elevado de performance. E vocês estando aqui, vocês procurando se capacitar e buscando mais, é sinal que vocês estão do lado de quem ajuda a salvar a vida. Então isso é muito gostoso para mim, isso é muito bonito. Quando a gente fala de solução de problemas não é um tema que geralmente a gente estuda. É um tema que a gente já vem com uma bagagem. É um tema que cada um já pensa em alguma forma de solucionar problema. Por quê? Porque a vida é solucionar problema. A gente tem muitos problemas ao longo do dia, então a gente já tem nosso jeito de solucionar problema, a gente já tem a nossa prática de solucionar um problema, e cada um de nós tem uma mochila com aquelas ferramentas que a gente usa para solucionar problema. Mas hoje eu vou fazer um pedido para vocês. Deixa essa mochila que é grande, que eu sei que vocês já encontraram bastante problema na vida, bastante problema nos hospitais que vocês trabalham. Tem certeza disso, né? Ou tem pouco problema aí? Como que é pra vocês? Quem pode abrir o áudio e falar aí? Como que é? Tem bastante problema no dia a dia? Um de cada vez, senão vira bagunça. Tem muito problema nos hospitais? Tem Sei muito problema lá, para serem resolvidos? O pessoal tá aqui no chat? no Sim, a chat, Sheila sim. falou aqui. Sim. Então, deixar um pouco essa bagagem de ferramenta de lado para a gente olhar um pouco mais para a forma sistemática de pensar e agir. E aí eu faço uma pergunta para vocês colocarem aqui no chat. O que é problema? Vamos combinar aí 10 segundinhos para vocês escreverem uma frase. Todo mundo escreve, para aqui, um tempinho, escreve o que é problema para você e na hora que eu falar já, vocês apertam Enter. Ninguém envia ainda, mas o que é problema para você? O que é problema? Não um problema, mas o que que é um problema? 10 segundinhos, então vamos lá. Todo mundo digitando, hein? Pode enviar. Algo fora do planejado, algo sem solução aparente, algo que não foi previsto que gera impacto, situação sem solução, qualquer coisa que exige solução. Perfeito, perfeito. Exatamente. O problema é um pouco disso tudo, né? O problema é todo resultado indesejável.
Qualquer resultado. Então, se eu tenho um POP, procedimento operacional padrão, se eu tenho um PO, procedimento operacional, e eu tenho um resultado esperado, eu não alcanço esse resultado, é um problema. Ah, eu tenho um resultado esperado financeiro e eu não alcanço, é um problema. Eu tenho algo que não foi previsto e que gera impacto, é um problema. Eu vou usar duas literaturas que eu particularmente gosto muito, que é essa aqui, Gerenciamento da Rotina, que é onde Falcone fala um pouco sobre solução de problema, e esse livro aqui, que é Qual é o seu problema, que é um livro incrível também, mais recente, fala sobre solução de problemas. Bom, vamos lá. Eu peço para você agora deixar tudo aquilo que você tem de ferramenta, de técnica, independente da escola que você passou, de solução de problemas, seja da administração, onde a gente vê o Ishikawa, seja da engenharia, onde a gente vê o Taiichi Ohno. Então, aqui o David Kelly, que é do Design Thinking, que eu tive a oportunidade de cruzar com ele lá em Stanford, em São Francisco. Eu encontrei o David Kelly, que é esse senhor com bigode aqui, ou seja, o Falcone, que é para mim uma das minhas maiores referências. Deixa um pouquinho de lado a ferramenta, o método, ou a questão mais prática. Vamos olhar para pensar sobre o problema, que tem a ver um pouco mais com a filosofia. E aqui eu trago o exemplo do karatê. Tem um livro do Falcone que eu gosto muito, chama Gerenciamento pelas Diretrizes, que ele fala sobre a comparação da gestão com o karatê. Primeiro a gente tem que aprender os golpes de faixa branca, depois a gente aprende a dar os golpes de faixa amarela, e a gente vai evoluindo. E a nossa expectativa aqui, hoje, é que todo mundo, quem está na faixa preta em resolução de problema, retome um pouquinho, olha para essa questão da fertilidade, da semente da faixa amarela, que é a iluminação, que é o primeiro passo pós-faixa branca. E quem está na faixa branca em resolução de problema, que ainda não conhece aquelas escolas, que ainda não conheça sobre método, avance um pouco e tenha essa semente, esse sol que vai iluminar o caminho em solução de problemas. Então, eu gosto muito de relacionar a prática de solução com problemas com o karatê, né, que é o exemplo que eu trago aqui, porque assim como no karatê, a gente vai aprendendo golpes, a solução de problemas, a gente vai aprendendo frameworks, a gente vai aprendendo formas de usar, a gente vai aprendendo estratégias para solucionar os problemas. Então, a ideia aqui é que todo mundo saia como um faixa amarela e avance um pouco nessa questão de lançar luz ao problema. Bom, vou pedir algum voluntário aqui agora. Quem pode ser meu voluntário? Uma pessoa que seja voluntária não é nada que vai expor ninguém, é super tranquilo. Alguém que possa ser voluntário em uma atividade simples. Muito simples. Vai demorar menos de 3 segundos. Ninguém, gente. Eu vou Eu Vocês estão continuar com ajudo, ganhando. quer? vergonha? Ah lá, Giovana, Giovana. Giovana, saudade de você, viu, Gi? Saudades. Vamos lá, Gi. Qual que é o próximo número aqui? 18. Não é 18, Gi. E isso é comum a gente pensar, viu? Foi Faz na parte do lógica. processo. A lógica é, mas a mesma coisa, assim, nosso cérebro ele vai fazendo inferência. A gente vê uma sequência lógica e segue a lógica. Então, a Giovana fala 18, eu também falaria. Eu também já falei 18 numa aula que eu tive sobre solução de problemas. Mas não é 18, o próximo número é 3. Por que que isso acontece? Eu não enganei vocês. Eu não enganei a Giovana. A Giovana não vai ficar com raiva de mim porque eu não enganei ela. Basicamente, a gente tem uma quantidade de informações. E a partir dessa quantidade de informações, a gente cria uma solução. É isso que a gente faz com o problema. Isso é natural para a gente sobreviver no mundo de hoje. Faz parte do nosso processo de trabalho. A gente enfrenta uma solução, tem um desafio, igual a gente trouxe ali, e esse desafio a gente fala, a solução é essa. Essa solução é simples. É 18. Por quê? Eu estou somando mais 3, mais 3, mais 3. Só que a quantidade de informações que eu apresentei, ela não caracteriza que é mais 3. Pode ser o final e aí começa de novo. Então a gente pega aquela quantidade de informações que a gente tem e a gente cria uma solução. E aí, muitas vezes, a gente faz essa inferência. Para o dia a dia, para a sobrevivência, isso é ótimo. Para a solução de problemas, isso é ruim. Por quê? Nesse livro aqui, o autor ele fala que 85% das empresas não sabem resolver problema.
Elas gastam tempo e recursos consideráveis resolvendo problemas errados. O que que é um problema errado? Eu não sei exatamente o que eu estou resolvendo e saio resolvendo, saio criando ação, saio fazendo as coisas, saio analisando sem definir claramente qual o problema que eu estou resolvendo. Tem uma experiência que eu vivi, que em um determinado momento, uma reunião com mais de 1 hora de duração, eu virei para as pessoas e falei assim: qual problema efetivamente a gente está tentando resolver? Aí eles pararam, todo mundo para, né? Que é óbvio. A gente está numa reunião para solução de problema e a gente faz essa pergunta. Mas é isso. E aí a gente lança a luz, fala assim: não, mas peraí, esse caminho que a gente está propondo, toda essa discussão nossa está fora desse problema que a gente está discutindo. Então, é muito interessante a gente ter esse pensamento, esse modelo de pensar sobre o problema. Será que a gente está resolvendo o problema certo? Eu hoje sou consultor, trabalho em algumas empresas, e eu vou dar um exemplo de um hospital, eu não vou citar o nome, obviamente, por conta de legislação, por conta até de exposição, mas um hospital que eu prestei um serviço e teve um problema muito sério, foi o esquecimento de um paciente no banheiro. É um problema sério. Nossa cabeça, naturalmente, já faz inferência. A gente tem que resolver com quem deixou esse paciente no banheiro. E a gente vai entendendo que o problema ele é muito mais amplo. Quando a gente aprofundou nas causas desse problema, a gente identificou lá, sei lá, 15, 16 causas. As causas eram: não tinha campanha no banheiro, não tinha barra para o paciente se deslocar, não tinha silêncio na unidade, não tinha... Então, são vários fatores que comporam aquele resultado. Então, quando a gente olha para a solução de problemas, a gente tem que ter uma visão um pouco mais crítica do que a nossa mente já faz. Na resolução do número ali do 3, do 1, não tem problema a gente ter essa visão mais simples. Mas nos hospitais, a gente precisa ter um pouco mais de cuidado. Então, esse autor fala que 85% das empresas gastam tempo e recursos consideráveis resolvendo problemas errados. E aqui eu vou trazer um problema para vocês, que é um problema apresentado nessa literatura, que é muito comum, que é um elevador que ele tem baixa eficiência. Ele tem baixa rapidez, né? Imagina um prédio com 18 andares e o elevador demora muito tempo. E aí, o que que a gente faria? O que que vocês fariam para resolver esse problema do elevador que é lento? Alguém pode falar aqui? Alguém pode dar um exemplo? Que não seja a Giovana, seja uma outra pessoa. Qual a opção que a gente tem para resolver o problema de um elevador que é lento? A gente está lançando luz a um problema. Elevador lento. A Márcia tá aí também. Oi, Márcia. Bom dia. Qual o problema, Lucas? Como que a gente resolve o elevador que é lento? A gente troca o motor dele? Ó, eu tenho esse problema aqui no hospital. Eu não tenho solução, estou esperando alguém me dar uma sugestão aqui. Mas para falar a verdade, eu estou tentando fazer um fluxo para as pessoas usarem a escada. Quem consegue usar a escada, É criar, mais tô saudável, né, pondo, Márcia? exato, pondo umas plaquinhas ilustrativas, porque a hora que eu falo, por que que você não foi para a escada? Ai, porque eu não consigo achar a escada, acho isso difícil. Eu falei, tem que deixar a escada fácil. Mas ainda não resolvi, não. É um problema para mim também. Perfeito, perfeito. A Márcia, gente, é superintendente do hospital aqui, que é o Hospital da Unimar. Então, um beijo para todos vocês aí da Unimar, que são muito queridos também. Basicamente, gente, esse problema a gente tenta resolver ele da forma como que nossa mente vê, que é apressar o elevador. Mas, na verdade, quando a gente faz uma atividade que chama reenquadramento, que é recontextualização do problema, não é que o elevador é lento. O elevador é lento, a gente vai ganhar milésimos de segundo em qualquer troca de motor. Talvez a gente ganhe 1 segundo, mas e gasta muito dinheiro com isso. Quando a gente reenquadra o problema, quando a gente recontextualiza ele, a gente entende que não, o elevador em si não é o problema. A espera é desagradável. Olha só, eu tinha um problema que o elevador é lento. As pessoas reclamam muito, tem 1.000 reclamações por mês do elevador lento. Mas na verdade elas estão angustiadas com a espera. Porque ela está, de repente, passando por um tratamento oncológico, ela está passando, e ela já está angustiada em si, e ela não encontra uma atividade ali para fazer. Fora do contexto hospitalar, o livro traz exemplo
para a gente usar espelhos, usar música, mas de repente o espelho pode trazer essa questão que a pessoa não queira ver ela naquele momento. O que que a gente pode fazer para resolver esse problema da espera? A gente colocar um mural ali com algumas informações, algumas curiosidades. Olha como que o problema ele se torna menor. As coisas, a gente começa a entender de um outro cenário. A gente começa a entender e fala assim, peraí, a gente amplia o cenário do problema para entender que realmente não é aquele problema que a gente precisa resolver. Isso é o principal fundamento desse livro, a recontextualização do problema. Preciso voltar para a fone, inclusive, viu, gente? Quando a gente recontextualiza ele, a gente entende o que que a gente precisa resolver. Então, a gente vai fazer a espera parecer mais curta. Como que a gente faz isso? Aí tem várias soluções mais baratas do que a troca de um sistema de elevador, do que a troca do motor, do que tudo aquilo que a gente tinha pensado antes. Um outro exemplo aqui que eu trago para vocês, isso aqui é de uma consultoria, que é uma empresa, ela tinha um problema com a logística, com os pneus dos caminhões, porque furavam muito e acontecia muito atraso nas entregas por conta dos furos dos pneus. Basicamente, a nossa primeira ideia, e ela custa muito caro porque as empresas já fazem isso hoje, é testar, pensar em novas formas de desenvolvimento de borracha para tornar o pneu mais resistente, para a gente ter menos atraso. E a gente tem um projeto enorme para isso. E aí, na verdade, quando a gente recontextualiza o problema, o que que precisa ser feito? Precisa, para ser mais barato, a troca do pneu precisa ser mais rápida e efetiva. Então a gente começa a recontextualizar o problema dessa forma. Então a gente tira o foco do, do desenvolvimento de uma borracha mais expressiva, que seja melhor, que não é nosso negócio. Já tem, a Bridgestone já faz isso, a Firestone já faz isso, outras marcas de pneus já pensam nisso, e a gente não abre um projeto nesse sentido, e a gente foca naquilo que a gente pode resolver. Então, quando a gente pensa em recontextualização de problema, basicamente é isso, é tirar o foco do que a gente está olhando, do que a gente está tentando resolver e verificar se é realmente aquele incômodo que existe. É realmente esse problema que a gente precisa resolver? Vamos olhar um pouco mais, sabe aquela história da ilha? Vamos olhar um pouco mais a ilha? Vamos olhar um pouco mais a floresta e não a árvore? É olhar um pouco mais de cima. E aí eu faço esse desafio para vocês hoje. Pega os problemas que vocês têm no dia a dia hoje e tenta recontextualizar eles. Coloca assim, coloca exatamente como nesse framework aqui, ó. Qual que é o problema hoje? Qual que é o espaço de solução? E aí a gente faz a recontextualização desse problema, qual que é o problema exato e quais são as possíveis soluções. Aqui de uma maneira muito incipiente, a gente não está falando de diagrama de Chikawa, que é a ferramenta, a gente não está falando de A3, que é a ferramenta, que eu sou fã da A3, acho que é uma das principais ferramentas para soluções de problemas. A gente está falando da maneira de pensar e agir em cima de problemas, em cima de resultados indesejáveis que a gente tem. Olha só que bacana. A gente tira o nosso foco de onde a gente está olhando e amplia. Ah, Kedman, eu corro o risco de ficar pensando muito e não agir? Corre, por isso que é importante testar. Testa quais são as melhorias. E teste, gente, dois, três, 4 dias no máximo, cinco, uma semana no máximo, estourando. E teste pequeno para depois expandir para todo o hospital. Então a gente vai aprendendo a aplicar esse conhecimento. Como que a gente pode recontextualizar o problema? São dois formatos. Mergulhar mais profundamente naquele problema, que a gente explora o contexto dele, a gente aprofunda nele, ou romper o contexto. Então, o caso do elevador é um caso clássico de rompimento de contexto. Ah, o elevador é muito lento. Não, vamos romper o contexto. Não é o elevador que é lento. É a espera que é desagradável. Então, a gente começa a entender um pouco mais sobre esse formato. Faz sentido isso aqui até agora, gente? Tem conexão com a realidade de vocês? Coloca aqui no chat para mim. Como que é na visão de vocês isso? Faz sentido? A gente está em 100 pessoas aqui? Quantas pessoas na era a gente tem? A gente tá com 44 participantes. Ah, 44? Isso. Eu vi 2 páginas aqui. Coloca aqui no chat para mim, gente. Faz sentido até aqui? Foi coerente? Perfeito. Isso aí.
Então vamos lá, vamos dar continuidade. O autor ele fala que a forma como você enquadra o problema determina quais soluções você poderá imaginar. Então, por isso que é muito importante a gente olhar qual problema a gente está resolvendo. Tem uma coisa que chama viés cognitivo. Alguém conhece viés cognitivo? Viés cognitivo nada mais é do que a gente busca dados e fatos. Olha só, com quantidade de informação que a gente tem. A gente busca dados e fatos para as questões que a gente acredita. Olha que interessante. Não é que eu vou pegar as questões que eu preciso explorar e fundamentar isso. Não, eu vou pegar as questões que eu acredito. A gente vê isso muito, sem entrar em demérito aqui, a gente vê isso muito em política. Cada lado que defende seu lado busca dados e fatos para defender, às vezes, aquilo que é indefensável em qualquer esfera. Tá tudo bem, não vamos discutir política. Mas a gente faz isso, o ser humano faz isso. E se a gente for olhar com criticidade, tem problema em todo lado, tem problema para resolver, a gente tem que ter crítica em tudo. Mas a gente faz isso. Em solução de problemas, a gente faz isso também. Quantas vezes, nesse cenário que eu atuo como consultor, eu vi pessoas tentando resolver problema ao contrário. O que é um problema ao contrário? É rodar o PDCA ao contrário, né? É fazer o. Eu tenho essa solução, eu tenho um programa muito legal. Aí com esse programa eu tento achar um problema para resolver. Não faz sentido. Vamos entender primeiro o problema, ter clareza sobre ele, e aí a gente cria um programa específico para resolver esse problema. Olha como que é muito mais coerente. Mas como a gente tem essa questão do viés cognitivo, que o nosso cérebro ele busca dados e fatos para aquelas questões que a gente acredita, a gente tem que tomar muito cuidado. Porque em solução de problemas também. Muitas vezes eu já me deparei em soluções de problema com algumas pessoas que elas falam assim, não, mas é só fazer tal coisa. E não era só fazer tal coisa. Tinha outros caminhos para serem percorridos. É óbvio, gente. É óbvio, óbvio, óbvio. Tem problemas que são muito simples, que não demandam estudo, não demandam aprofundamento. Ah, a torneira está vazando, é só fechar a torneira. Pô, não precisa discutir sobre isso, senão a gente vira os debatedores intelectuais que não resolvem nada, né? Não, não é isso. Mas tem problemas que são complexos. Esses problemas complexos a gente precisa olhar com mais carinho e pensar sobre eles, exercer reflexão. Quem exerce reflexão aproxima de qualidade. Olha como que é forte isso. Quem exerce reflexão aproxima de qualidade. Tem uma frase que eu gosto muito, inclusive já falo aqui para o Lucas, que eu uso no meu treinamento de gestão do tempo. Se você quiser, Lucas, a gente pode marcar a quarta vez aqui, se o pessoal gostar, né? Para a gente falar sobre gestão do tempo. Que basicamente essa frase é: desculpa escrever uma carta tão longa, me faltou tempo. Olha o quanto que isso explode o nosso pensamento. Por que que eu escrevi uma carta tão longa? Porque me faltou tempo. Eu não organizei a informação para te entregar. Olha isso. Quem exerce reflexão aproxima de qualidade. Você já tem um exercício que eu faço muito. Às vezes as pessoas mandam os áudios todos desorganizados, né? 10 minutos de áudio, 7 minutos de áudio. Eu falo para a pessoa: organiza primeiro, depois você passa. Exerce reflexão primeiro, depois você passa. E em problema é a mesma coisa. As pessoas buscam dados e fatos para aquelas questões que elas acreditam. E o viés cognitivo é exatamente isso. E aí, por isso que eu falo para vocês, às vezes a pessoa está numa uma reunião para solução de problema, uma discussão para solução de problema, e essa reunião eu não aconselho que seja formado grupos maiores de 6 pessoas, porque aí fica muito desgastante, e nem menores que 4, 5, 6, 7 pessoas no máximo ali para discutir solução de problemas complexos. Porque senão fica muito, muito debate, pouca solução, e também poucas ideias também não é muito viável. Mas em algum momento, se você perceber que está perdendo foco, que está distanciando da realidade, que não está sendo jogado luz para o problema exato que precisa ser resolvido, é importante perguntar. As pessoas às vezes vão olhar com cara de espanto. Parar e falar: gente, pare um minutinho. Qual o problema de fato nós estamos buscando resolver? As pessoas vão ter um choque. Eu já fiz essa pergunta mais de uma vez em reuniões, viu? Porque aí começa a criar um monte de solução que não tem conexão nenhuma com o problema que a gente está precisando resolver.
as soluções que as pessoas estão criando, às vezes tem a ver com o que elas gostam, com o que elas gostariam de implementar, com o que elas gostariam de trazer. Então, essa pergunta, em alguns momentos, ela é fundamental. Qual o problema de fato estamos buscando resolver? E pedir para cada uma das pessoas responder essa pergunta. A gente entra agora num âmbito de processo. Eu gosto muito do Marcelo Takahashi, ele vem da Toyota. Toyota, gente, é o melhor cenário para a gente aprender sobre solução de problemas. E os melhores cenários para aplicar a solução de problemas, para mim, é aviação e hospital. Então a gente aprende com a Toyota, aplica na aviação e hospital. Por quê? Porque é aqui onde morre gente. Morre gente, exatamente isso. Morre gente. Se a gente não tratar bem os problemas, ah, não, mas o meu problema é almoxarifado, não vai morrer gente. Vai, porque está gastando um dinheiro desnecessário que poderia estar sendo investido em melhor equipamento, poderia estar investindo em melhores recursos, poderia estar capacitando mais a equipe. Então, indiretamente, ou a gente ajuda a cuidar, ou a gente atrapalha a cuidar. E o Takahashi, que eu gosto demais dele, ele fala essa frase que é maravilhosa. Processos ruins ganham de pessoas boas. É muito importante a gente olhar para os processos que foram escritos para forma. Hoje com a IA está muito mais fácil escrever, mas não quer dizer que vai ser fácil de exercer os processos. Fica muito mais bonito. Eu já tive esse problema lá atrás, desde 2012, 2015, que era muito fácil escrever processo, porque copia e cola, mas não quer dizer que é fácil de executar. O processo tem um jeito certo de fazer. A IA vai contribuir depois que tiver tudo pronto. A IA pode contribuir, pode ajudar. Potencializar aquilo que a gente já tem. Potencializar aquilo que a gente já sabe, de acordo com as nossas necessidades. Mas o que tem que ser construído é com base na prática, no resultado esperado. É a definição de passos críticos para dentro de um processo. E quando a gente fala de um erro de um processo, muitas vezes a gente busca procurar culpado. Ah, quem errou? Como esse caso que eu citei do paciente que foi esquecido no banheiro. Quem foi? Ah, foi o Renan que tá assistindo a gente aqui? Foi o Renan que esqueceu o paciente lá. Ah, não, Renan, não foi por querer, aconteceu outra coisa? Desculpa, viu, Renan? Só um exemplo hipotético. Não. A questão é que o Renan é uma peça do problema que compõe o todo. Vai adiantar, vai resolver a gente dar uma advertência para a pessoa que esqueceu? Não vai resolver. A tendência é piorar se a gente faz isso. Isso não sou eu que estou falando, não. Isso não é crença minha. Isso é estudo científico. Se a gente aplica punição em erros assim, as coisas pioram. Então, por quê? Porque, basicamente, processos ruins ganham de pessoas boas. Então, a gente tem que estruturar melhor nossos processos. E o processo ele é composto por várias causas. Quem aqui já fez o diagrama de Chikawa na resolução de um problema? Quem aqui já usou a ferramenta de diagrama? O Daniel está levantando a mão, já usou. Quando a gente faz o diagrama de Chikawa, isso fica claro para a gente, né? Que a pessoa é um fator dentro daquele processo. A pessoa não é exclusivamente. A gente tem que construir barreiras para que essa pessoa não, para que não aconteça esse caso dessa pessoa errar. Algumas reflexões que eu trago aqui. Procurar culpado vai resolver? Não vai resolver. Não vai ajudar. Se a pessoa não está se apresentando que ela estava lá dentro, é porque é uma cultura de medo. Isso não. O medo tem. Depois, se vocês quiserem, eu posso mandar um material que fala sobre isso para vocês. O medo ele é contraproducente ao longo prazo. Vocês já viram aquela unidade que as pessoas têm medo, que aquela enfermeira brava, que todo mundo tem medo dela? Ah, mas resolve, anda na linha. No curto prazo pode andar, pode resolver. No longo prazo isso não se sustenta. Advertir também não resolve. Aí a gente vai entrar num outro ponto que é aqui embaixo no erro honesto. Mandar embora e substituir essa pessoa, quem garante que a pessoa que vai chegar vai ter mais conhecimento do que o primeiro que errou? Não tem garantia. Então a gente tem que criar. Quando eu falo da gente aprender com a Toyota, que é o Taiichi Ohno, na Toyota qualquer pessoa dentro de uma unidade. Eu tenho um colega que
trabalhou dentro da Toyota nos Estados Unidos. Qualquer pessoa, dentro da linha, ela pode parar qualquer processo para notificar um erro. Para tudo, para a linha inteira. Fala, ó, a gente está com um problema aqui. Olha que interessante que é isso. Para sinalizar, ó, levanta a mão. Para que serve indicador? O indicador ele serve para falar assim, ó, tá vermelho aqui, ó, tá doendo. Precisa melhorar isso aqui. É um problema. Indicador é um problema. Vai sinalizar algo que está acontecendo. Então, mandar embora e substituir não vai resolver. Gerar aprendizado é isso que a gente precisa fazer a partir de um problema. A gente gera aprendizado, divide esse aprendizado. E aí tem um termo que me pegou muito, que é um termo cunhado pelo Rivadavia Drummond, que é um professor hoje da universidade mais inovadora do mundo. Ele é brasileiro, foi premiado como professor da HSM. No doutorado dele, ele cunhou um termo que chama erros honestos. O que é um erro honesto? É um erro que a pessoa não tem a intenção de errar. Olha como que isso é amplo. Um erro honesto. Aí eu vou mandar embora essa pessoa que fez um erro honesto, ao invés de pegar aquilo, discutir, gerar aprendizado, usar um framework adequado, melhorar o processo, impedir que os erros não aconteçam mais e transformar o processo de trabalho em um processo melhor, mais saudável, mais seguro. E aí, quando a gente olha para a padronização, tem tudo a ver com isso aqui, onde a gente começa a padronização? Primeiro, naquilo que impacta a segurança, seja do paciente ou seja do colaborador. É aqui que é o primeiro passo, segurança, depois custo. Aquilo que se eu não tenho padrão, eu gasto mais. Onde que eu estou gastando mais? É aí que a gente começa a padronizar. E aí a gente tem outros frameworks para usar para padronização, para construir padrões para cenários diversos, que vai sempre a partir da necessidade do cliente e dos recursos disponíveis. Não copiem e colhem POP de outro hospital. Não façam isso, por favor. Lê o POP, entende lá, mas aí vai atrás da sua necessidade, vai atrás do seu cliente, vai atrás dos seus recursos e a partir disso padroniza. Erro é unifatorial ou multifatorial. Um resultado ruim, que é o erro, né? Ele é sempre multifatorial. A pessoa é um pilar dentro desse erro. Ela não é o único pilar. Quando a gente começa a olhar o erro, o resultado ruim, dessa forma, a gente começa a ter clareza de onde a gente pode atuar, de como a gente pode construir um melhor processo. O Falcone, que eu sempre falo, né, que eu uso muito o Falcone, que foi quem me inseriu nesse universo cartesiano, mais matemático, que eu gosto bastante. O Falcone tem essa fala aí. O pior erro de um gestor é permitir que sua equipe fique sem a devida reflexão sobre um resultado ruim. Então, tem um resultado ruim aqui? Vamos analisar ele, vamos olhar ele, vamos reenquadrar ele. Oi, Tati, acabei de ver que você chegou. Acho que tá por Bom aqui. Até mandei dia, mandei uma mensagem para ela aqui agora. A Um bom Tati. beijo para você. dia. Beijo, Tati, saudades. eu tô com saudade Saudade. da Tati também. A Tati é uma grande amiga que. A Tati foi quem me apresentou o Kedman, na verdade, né? É Ah, Ah, verdade, faz tempo é, já. a Tati, eu sempre quando precisei, né? A Tati estava sempre disposta, sempre disponível e está sempre juntos. estamos aí Obrigado, Perfeito. Tati, para por estar aqui. sempre. É sempre um prazer ouvir o Kedmo. Muito obrigado. Então, o Falcone fala isso. Então, o Falcone foi que me introduziu. Tem alguns livros do Falcone que eu indico muito. Esse aqui, acho que é um dos principais, que é o Gerenciamento da Rotina. O Kedman tem uma atuação mais estratégica. Ela é menos de supervisão, ela é menos gerencial e mais estratégica. Aí eu aconselho muito o Gerenciamento pelas Diretrizes, que é um livro fantástico também. Mas aqui ele fala isso. O pior erro de um gestor é permitir que sua equipe fique sem a devida reflexão sobre um resultado ruim. Olha que forte isso. E às vezes, quando a gente tem uma cultura de punição dentro do ambiente, a gente nem consegue entender que o resultado ruim aconteceu. Por quê? Porque a pessoa às vezes tem medo de perder o emprego, ela tem medo de ser punida, ela tem medo, e ela esconde, não por mal, mas ela esconde o erro. Nos lugares que vocês trabalham,
Vocês acham que já aconteceram isso de alguém esconder o erro? Pode acontecer, gente. Acontece em qualquer lugar. Então, quando a gente lança um pensamento mais sistêmico sobre o erro, sobre aprendizado e sobre não procurar culpado, e sim identificar quais fatores que a gente pode melhorar para que o erro não reincida, é fantástico. É uma cultura positiva, é uma cultura. E não estou falando aqui de aceitar baixo desempenho, de aceitar resultado ruim. Não, é completamente o contrário. É repensar os resultados, refletir, e aí tem uma questão que é o desenvolvimento da maturidade da equipe. A gente só desenvolve maturidade de equipe quando as pessoas começam juntas a analisar os resultados ruins. Então, cada unidade de cada instituição, ela precisa ter lá seus indicadores, seus resultados ruins, seus erros também, né? Olhar para eles, discutir sobre eles, porque a gente vai ganhando massa, a gente vai ganhando força para enfrentamento dos problemas. Então, resultado ruim em todo lugar tem. Em algum aspecto vai ter resultado ruim. Em qualquer um dos pilares da qualidade total. Segurança, custo, moral. Então, a gente vai discutindo esses problemas, vai discutindo esses resultados ruins. E a partir de uma equipe que o gestor faz isso, ele discute resultado ruim, essa equipe desenvolve maturidade. Essa equipe desenvolve senso crítico. Eu brinco, gente. Não estava planejado contar essa história aqui, mas é uma história muito interessante. Com 17, 18 anos, eu tive um gestor, ele é psicólogo, né? Psicólogo ensina bastante pra gente, né? E eu sentava numa cadeira aqui, e ele sentava do outro lado do corredor na mesa dele aqui. Eu brinco que chama Marcelo. Como é um exemplo bom, posso contar o nome, né? Marcelo. Eu sentava aqui e às vezes tocava o telefone, aparecia um problema para resolver, eu levantava da minha cadeira e levava até ele. Andava 20 metros, levava até ele. Aí o Marcelo olhava para mim e fazia duas, três perguntas. Eu coçava a cabeça, imagina, com 18 anos, 17 anos, coçava a cabeça e falava, puxa vida, que cara chato. Custa me ajudar, né? Custa me responder. Aí eu voltava os 20 metros, sentava na minha mesa e respondia as perguntas que ele tinha feito. Aí eu voltava para ele. O que ele fez comigo? Ele desenvolveu o senso crítico. Chegou num momento que eu levantava da minha cadeira, ia até metade do corredor e falava assim: ah, sacana do Marcelo vai perguntar isso e isso para mim. Eu vou voltar para minha mesa. Vocês estão ouvindo, gente? Perfeito. Vou voltar para minha mesa, porque caiu meu fone e acabei de pegar de novo. Vou voltar para minha mesa, responder as perguntas dele, e aí sim eu levo para ele. Quantas vezes a gente, gestor, as pessoas perguntam pra gente e a gente fala: nossa, isso é importante, estou sendo perguntado sobre isso, e a gente dá a resposta mastigada. E a gente não desenvolve senso crítico nas pessoas. Então, a gente fazer perguntas. Inclusive, tem um livro recente do Salib e do Magaldi. O Magaldi é um grande amigo meu também, que é sobre perguntas. Olha isso. Boas perguntas. Então, desenvolvimento do senso crítico da equipe, desenvolvimento de maturidade em processo de trabalho, tem a ver com resolução de resultado ruim, que é a resolução de problema. Envolve a equipe para discutir e ela vai ganhando massa, vai ganhando força. É igual academia, gente. Vai malhando o cérebro. A nossa proposta aqui era uma proposta de um bate-papo rápido para a gente trazer isso. Agora eu quero abrir aqui para a gente fazer algumas perguntas. A gente se aproxima do final, mas a gente não entrou em framework, a gente não entrou no Ishikawa, não entrou no A3, não entrou nas ferramentas de solução de problema, mas sim a gente entrou no método de pensar e agir. A gente começa a encarar o problema, talvez, de uma forma que você já conheciam, porque aqui a gente tem muitos hospitais que estão muito preparados, tem muita gente boa aqui dentro. Então, talvez eu só chovi no molhado aqui, mas para alguém isso aqui, essa reflexão fez algum sentido. E aí, dentro de desenvolvimento de problemas, dentro de solução de problemas, se esforça, vai buscar conhecimento, busca curso, busca frameworks para aplicar, porque eu concordo muito com essa frase da Angela Duckworth, que ela fala que sem esforço, talento não passa de potencial não concretizado.
Então a gente precisa, se você está saindo daqui hoje como um faixa amarela, vai buscar a próxima faixa, vai buscar a faixa marrom, a faixa preta em solução de problema. Vai aprender novos golpes em solução de problema. Que tem muita coisa nesse mundo que a gente não sabe, que a gente não conhece e a gente precisa conhecer. Eu espero que hoje eu tenha trazido um pouco dessas questões que talvez vocês não conheçam, que talvez pelo menos um pensamento fez alguma reflexão diferente para vocês. E eu agradeço aqui com uma palavra japonesa que eu gosto muito. Eu tenho muita, apesar de não conhecer o Japão, né? Eu vou para a China, que é lá do lado, mas ainda não conheço o Japão, estou programando para ir esse ano, que é o omotenashi, que é antecipar a necessidade. Eu acho que isso a gente tem que ter em um hospital. Sinceridade no servir e atenção aos detalhes. Eu preparei essa aula, essa apresentação aqui com muito carinho, pensando nessa filosofia japonesa, assim como tudo que eu faço na minha vida. A gente tem que fazer com muito carinho, tem que fazer com muito cuidado, porque isso aqui vai contribuir na saúde das pessoas. A gente vai melhorar o resultado dos hospitais. Esse é o nosso propósito aqui, nosso desafio aqui. Deixo aqui os meus contatos, mas eu gostaria de pedir para vocês para abrir a câmera antes da gente fazer a finalização, antes de fazer as perguntas, abrir a câmera para o Lucas tirar uma foto nossa para postar, né, Lucas? Todo mundo puder abrir a câmera aí. Com certeza. Olha que pessoal bonito, Lucas. Tô vendo aqui, ó. A Giovana, tinha mais alguém que a Giovana tava de olho aqui, né? Tinha, né, eu vi dando um tchau, o Kedman tava falando, eu falei, não vou interromper, mas eu vi que tava, alguém chegou mais aqui que participou junto com a gente, viu, Kedman? Provavelmente é alguém que você A conhece, Geórgia. olha lá, viu? Da Ah, Santa Casa. E eu tava de olho aqui. Bom, vamos lá. eu vou contar até três, já vamos fazer a foto por agora, então, aproveitar que a Tati está por aqui também hoje. A Tati é uma visita ilustre. O André Almeida. O André, eu acho que não tá com a câmera aberta. Deixa eu só mudar aqui o meu. Para aparecer todo mundo, viu, Kedman? Eu vou precisar parar o seu compartilhamento aqui, mas depois Ah, a eu paro gente aqui. com ele. É. Isso, é. Agora eu tô vendo todo mundo aqui. Eu tô vendo, ó, a Rosinete, a Nayara, o Jorge, Renan, o pessoal Padre Sonali, Giovana, né? A Kelly tá com mais alguém junto ali, né? Tati, Albertino. Pode falar o nome, Kelly, se você quiser abrir o microfone, aí, pode falar quem que tá junto com você aí. É o Carlos Marques. Carlos, sejam bem-vindos aí. Pessoal do São Camilo, Daniela, e a Márcia também. A Márcia já deu um alô pra gente aqui. O Miguel, Renan, pessoal do Hospital Rio Doce. Fátima Cajueira. Fátima participa algumas vezes com a gente aqui também. A Maísa, Célia, Juliana, Ana. Gessé. Bom, eu vou contar até três pra gente sair bem bonito ó, na foto, né? Bem, tô barbudo, mas perguntaram pra mim assim, você vai participar do, tô igual, quase chegando ali no tá o X43711, mas ainda não cheguei nele ainda ali, mas tô quase chegando. Minha barba ali, ó. É, quase. Mas eu prometo nos próximos estarei aqui. Vamos lá, vou contar até três. Um, dois, três. Tirar essa foto bonita, todo mundo sorrindo. A Célia também. Um, dois, três. Tem mais gente, então segura o sorriso. Segura, segura. Segura que tem mais câmera aberta. Tô vendo o pessoal da Santa Casa de Votuporanga também. Segura aí. Associação de Saúde Dom Feliciano também. Segura aí. Vamos fazer a foto. Um, dois, três. Foi. Aí. Se não tiver bom, você sabe que o pessoal briga comigo, né, viu, Kedman? Quando eu vou fazer a Não, foto, briga, e não briga com razão, preparar, né, Lucas? eles brigam e falam assim: nossa, minha foto ficou daquele jeito, né? Foto, né? Aí então tem que pedir sorriso. O Luiz sempre pede pra mim também, ó. Conta pro pessoal se arrumar bonitinho. Depois a gente compartilha nas redes sociais, né? Pode E marcar, viu, gente? fica Pode todo marcar a mundo mim, pode bonito. marcar a Azevedo. Procura lá o Kedman, Azevedo capacita também. Eu vou compartilhar com vocês. Lá no grupo eu vou compartilhar a foto. É, o André tá sem câmera, viu? Porque o André tá no. O André não para, né? O André tá para um lado para o outro. Não sei se ele tá indo para o Rio. Provavelmente está indo para o Rio. É, André, mas ele mandou uma mensagenzinha para mim aqui.
pessoal de Catanduva, Fundação Padre Albino, Michele. Se alguém tem mais alguma pergunta, assim, vamos aproveitar que tá todo mundo abrindo a câmera, então eu tô vendo que tem gente aqui, viu, Kedman? Não tá todo mundo quietinho, não, assim, tinha alguém por trás dessas perguntas aqui no chat e também participando com a gente. Então chegamos a quase 70 pessoas hoje e tem mais alguns na espera que eu deixei esperando agora e não saiu na foto, eles vão ficar bravos, mas eu já me concentrei com vocês aqui. Se alguém tiver mais alguma pergunta, acho que aproveitar o Kedman Gente, aqui. Ah, dúvida, trazer exemplo, fica à vontade que eu posso contribuir aqui. Dentro daquilo que eu sei, né? Ô, Kedman, eu peguei o bonde andando, entrei um pouquinho mais tarde hoje, e daí eu ouvi você falando agora no final, é uma coisa interessante, é que eu estou terminando a minha especialização em psicanálise clínica, né? E daí, você falando em solução de problemas. E aí eu estive pensando, hoje em dia a gente tem muitos conflitos, né? Porque a gente tem muitas gerações. Então, dentro de uma organização, a gente tem muitas gerações e a gente tem que entender, né? E a gente tem que adaptar as ações à comunicação com cada um. Exatamente. Então, quando eu digo em gerações, eu digo de idade mesmo, né? Então, um pensa de um jeito, então isso gera muito conflito. Mas é um aprendizado enorme, né? E aí eu digo que eu sempre te acompanho, sempre ouço, quando surge alguma coisa, eu falo, peraí, deixa eu ir lá buscar o que eu quero de mão, apresenta e mostra pra gente. Então, é só uma colocação que é bem interessante, né? E a gente precisa ter um cuidado para poder adaptar toda a comunicação e as ações com cada um. É maravilhoso isso, Tati. É uma coisa que eu estudo muito também, que é os eixos de carreiras, né? E às vezes a gente se depara com uma fala, os mais jovens não são comprometidos, tal. A Giovana estava ali, passou uma aprendiz que trabalhou comigo, tinha 18 anos na época, era uma menina espetacular. Não é questão da idade, é questão da gente se adaptar. O ciclo de carreira, e isso é importante a gente ter clareza, o ciclo de carreira da nova geração ele é mais curto. Exato. Se a gente olhar para os nossos pais ficavam 40 anos no emprego. Nossa geração, a geração entre 30 e 40, já fica 10, 15 anos. A nova geração fica 5 anos. E olha lá ainda, às vezes Se 2 fica, anos. né? Se Tem fica. estudos mais assim, mas a questão de competência, a questão, isso não muda. A gente tem que adaptar a linguagem, a gente tem que adaptar o jeito, a gente É, tem que adaptar algumas questões, mas a gente tem gente muito competente chegando no mercado com 18 anos, a gente tem muita gente competente com 60 anos, e a gente tem gente que também não agrega valor em qualquer faixa de idade. Isso é natural, exato. sempre teve gente ruim eu tenho uma amiga que é a Gabi, ela não está aqui hoje, mas ela foi gestora junto comigo, que é uma pessoa espetacular, e a gente brinca, né, que tem gente que trabalha feio, e tá tudo bem, gente, não vai achar coisa boa, não vai encontrar, porque trabalha feio. Dá desgosto de ver algumas pessoas trabalhando. Tem gente que trabalha no hospital e É senta no chão. difícil. Como que senta no chão? É, Então, mas não é tem a ver isso, é com a legal. geração isso. É. Vamos lá, gente, vamos conversar, vamos bater um papo aqui. vamos lá, vamos lá. Júnior, deixa eu pegar quem que eu. O Júnior tá na minha primeira lista aqui do lado esquerdo aqui, ó, na minha visão hoje. Eu quero, eu posso falar com a experiência que eu tenho aqui no hospital. A gente tem um conflito muito grande aqui com a nova geração, que é isso que você falou. Eles ficam pouco tempo no emprego, não são comprometidos, né, de forma alguma, e isso em todas as esferas. Desde a esfera médica até a esfera de um auxiliar de limpeza. E isso, numa área hospitalar, eu enxergo que ela cria muito problema, porque você não consegue criar espírito de equipe, mano. Você não consegue. E quando você não tem equipe, você não desenvolve um bom trabalho. Qual seria uma sugestão para que a gente pudesse melhorar um pouco esse problema?
Ou eu Olha, estou te trazendo um outro problema muito maior? não, eu entendo porque esse é um desafio que eu acho que todo hospital vive, né? A questão da formação da equipe. O Mandeli, que é um autor que eu gosto muito, ele cita três pilares para a gente resolver algumas questões assim. Não quer dizer que vai resolver 100%, mas um deles é fazer com que essas pessoas tenham o senso do trabalho atual, mas também de planos futuros. O que que a gente está construindo de futuro? Que isso motiva a pessoa a ficar mais. Hum, Então, ela ter um olhar voltado para a gestão da rotina, tanto médico quanto auxiliar de limpeza, eles fazerem parte de algo maior, construírem algo para o futuro. Então, trabalho atual e trabalho futuro. Tem uma porcentagem de futuro inserido na rotina dele. Uma outra coisa que ele fala, que é ajuda mútua e colaboração. Tem muita gente que convive bem, mas não se ajuda trabalhando. Isso, Olha o isso. peso disso. Ah, mas não se cobram porque um é padrinho de casamento do outro e não tem aquela coisa. O Mandela chama de sociedade de amigos de bairro. Todo mundo se dá bem, mas não performa bem. Então, É. conseguir fazer com que as pessoas colaborem mais, dar desafios para elas. Então, trabalho atual, trabalho futuro, colaboração e ajuda mútua. E o terceiro pilar, peraí que eu vou lembrar já. Mas enfim, eu vou lembrar aqui já e já passo para vocês. Não estava organizado nesse material, mas é extremamente difícil isso, né? É uma realidade de todos. Não é uma realidade só do hospital que você atua. Uma, Não, a gente vê até falta de mão de obra, no mercado como um todo, né? O falta de compromisso até na lanchonete ou no restaurante que você almoça, porque cada vez você vê pessoas novas trabalhando lá, né? Então é difícil, meu, é difícil. é E, difícil. e precisa de um trabalho muito grande de pessoal de RH, que são, na grande maioria, são psicólogos, né, para poder estar ajudando a gente a desenvolver isso que você falou. E o gestor também, né? O gestor tem que ser muito É, envolvido nisso. até desenvolver o gestor para essa nova filosofia de trabalho. Porque a gente se Exatamente. enfrenha tanto no dia a dia, nos problemas que você acabou de dar uma palestra aí, que você acaba, se você não tiver ajuda de alguém, você esquece o que você tem que fazer. O jovem, hoje, essa geração mais jovem, ela tem um órgão a mais, né? Que a gente brinca, que é a autoestima. A gente tem que É, trabalhar isso também para ele se manter. né? É difícil e o gestor tem que saber fazer isso. Muita coisa mudou no mundo. Se a gente pegar, estudar liderança de 2016 para cá, muita coisa nova saiu. Pandemia, muita coisa mudou no mundo. Então, assim, tem muita coisa atual. Eu tô frequentemente nas empresas lá do Vale do Silício, no Google, no Hum, Meta. A gente tem acesso a New Relic, que é uma empresa de observação de dados. E também tem esse desafio de manter os mais jovens engajados. né? Não é, não é um desafio só de hospital, não? Não, não, é do mercado como um todo. Mas você sabe que, o Kedman, eu ia falar exatamente isso, porque quando a gente fala voltado para tecnologia, você que eu sempre te acompanho aí, a tecnologia já vem diferente, né? Já vem o pessoal mais jovem, né? Logicamente eu tenho jovem também, o André Almeida está só escutando hoje aqui que ele tá em deslocamento. Muito jovem, o André Almeida também, mas tem mais jovens com ele chegando por agora. Então, o André é daquela época que ele começou e ele conseguiu, ele segue isso. E a gente tem que se adaptar também, eu acho que é importante. É o que o Júnior falou. Não tem como. Tanto o gestor, o Kedman também falou, tanto o gestor, a gente tem que acabar se adaptando e buscar informações sobre como agir com esses jovens. Porque assim, a geração vai passando, não tem como, né? Ninguém é Sim. eterno, né? Vão Ô, mudando. Júnior, E a tecnologia, né? A tecnologia, viu, Kedman? Você ia perguntar? Desculpa te cortar. Mas eu vejo isso muito, né? Ele vem com o pessoal mais jovem e a gente entende, eu vejo isso também. Eu enxergo lá em 2000, quando eu era jovem aprendiz, lá, menor aprendiz, não lembro a palavra, logo quando era lançou menor aprendiz ainda. Né? menor aprendiz, Era. né? Não era?
Lá em 2000, então assim, meu, 2025, 25 anos. Então, assim, era outra cabeça, a minha cabeça era diferente, claro, né? Mas assim, a gente veio caminhando, nós fomos conduzindo, nós fomos sendo conduzidos, porque a gente não chega sabendo, né? Normalmente é assim. Então, assim, essa é a diferença. A realidade hoje do nosso público aqui, que é um público de hospital, com um público mais jovem. Eu sei, é um desafio, nós já falamos sobre isso antes, é um desafio, né? É um desafio. Só complementando o terceiro pilar, Hum, não nessa ordem, né, que eu lembrei agora, Júnior, e não sei como que eu tinha esquecido, que é trabalho e aprendizado. A gente tem que inserir aprendizado no dia a dia do colaborador. Quando a gente insere, e eu já vivi experiências que parece que a gente devolve vida para a pessoa, que ela começa a aprender. No começo, às vezes, ela fica um pouco resistente e tal, mas, por exemplo, programa de liderança. As pessoas se arrumam para ir para o programa de liderança, ela mexe com a autoestima, as meninas se maqueiam, né, para ir lá, porque é um momento diferente do dia a dia deles. Então, trabalha esse aspecto também. E aí eles vão ter a oportunidade de conhecer coisa nova, vão ter a oportunidade, por exemplo, no meus treinamentos que eu organizo sempre conteúdo, interação e experiência. São três pilares. Ninguém dá conta de ficar ouvindo mais 3 horas de conteúdo, 4 horas de conteúdo. hum, Se não tiver interação entre as áreas e não tiver pessoas se conhecendo, eles não dão conta. Então, inserir aprendizado, mas tem que ser com cautela, porque equipes que só aprendem também viram debatedores intelectuais. Ficar só discutindo, só aprendendo. Aquela pessoa que faz 1000 cursos por semana, não resolve. É não ter é. alguns momentos de aprendizado. Tem que ter momentos de aprendizado. Então tem que trabalhar, quer entregar resultado, quer melhorar o processo e tem que aprender. Equipe que só trabalha e não aprende, fica ruim. Equipe que só aprende e não trabalha, é péssimo também. Então, são esses três pilares. Colaboração e ajuda mútua, trabalho atual e trabalho futuro, aprendizado e trabalho e prática, né? Até porque aprender Hum. pressupõe isso, né? Aprender é colocar para fora, não é colocar para dentro. Estudar é Exato. colocar para dentro. Aprender é colocar em prática. E aí tem um framework que aí não faz parte desse treinamento aqui que eu gosto muito, que é um framework do Vicente Falcone, e um outro livro mais antigo dele, é um livrinho bem fininho, é um framework que eu adoro trabalhar em hospital, chama Mostre e Fale. Que vocês acham que é mais efetivo? 4 horas de aula sobre higienização de leito ou Eu- uma pessoa capacitada pega a pessoa que está chegando, vai lá e fala assim, ó, eu vou ensinar você, presta atenção, eu vou fazer a primeira vez, pode fazer qualquer pergunta, eu vou te responder e na próxima vez você vai fazer. Aí eu vou lá, higienizo o leito, faço toda a organização e aí agora vamos para o próximo leito. Não deixa a pessoa colocar em risco, porque eu tô acompanhando, né? E aí ela aplica esse conhecimento que ela acabou de aprender. Isso é muito mais efetivo. Com Isso é certeza. muito mais, é mais efetivo, é mais gostoso, às vezes é até mais barato, e isso é aprendizado também. Eu já organizei frameworks em hospitais para as pessoas aplicarem esse modelo e melhorar o resultado de uma unidade que não estava tão boa. Pega quem são os melhores, essas pessoas viram facilitadores. Aí dá para desenvolver programa, dá. Mas quando as pessoas elas começam a ser inferidas, eu já dei muito treinamento para auxiliar de limpeza, viu, gente? Para gente que tá, e a pessoa fala assim para mim: esse treinamento mudou minha vida. E de repente, essa pessoa que pensava em sair, ela começa a ter um cenário de aprendizado ali, ela fala: mas onde eu vou aprender essas coisas novas? Talvez em outro lugar não aprenda. Então, é um composto, são três pilares que eu gosto bastante. Depois eu incluo no material aqui e mando para vocês já o material já atualizado com isso. Combinado. Bacana. Mais alguém? Tem mais alguém para fazer um comentário com a gente? Passamos aí 1h15 juntos. Fiquem à vontade. A Célia fez um comentário: desenvolver líderes para performar seu time. Tem aqui, pessoal, Só sobre se constrói uma empresa excelente com líderes excelentes. É isso. Não tem outro caminho. Ô, Kedman, quero só complementar um pouquinho no pensamento que o Júnior falou aí. Eu vivi algumas experiências esse ano aqui no hospital que faz a gente refletir, assim, para vocês saírem também pensar um pouquinho. Eu acho que a gente precisa começar a alinhar expectativas, né?
porque essa moçada mais jovem é muito interessante, né? Nós, né, a nossa faixa etária aí, da turma aí dos 30, 40, né, vinha naquela coisa de a gente vinha para querer crescer, e tem isso que a Tatiana falou, né, desse tempo curto que o jovem ele, ele quer ambições, eles têm pressa, né? Mas ao mesmo tempo também tem uma moçada que não quer, entendeu? Na verdade, a expectativa dele é aquilo, né? E esse ano o hospital a gente está, né, super acelerado, em um franco crescimento. Eu sou uma gestora, que me conhece, que eu gosto, né, de prestigiar o time interno, né, valorizar o crescimento do time. Mas esse ano eu vivi algumas experiências muito interessantes. Eu quis, né, prestigiar algumas pessoas de dentro do time, por exemplo, da internação, e a pessoa falou assim: eu não quero. Eu estou bem onde eu estou, entendeu? Eu achei que eu estava prestigiando ela, e assim, vou ser sincero, na hora eu fiquei tão frustrada. Eu falei, gente, como assim? Alguém não quer crescer? E assim, no fim, no fundo, eu trabalhei isso na minha mente, entendeu? Porque assim, ok, se para ela ela estava tão segura, né, no processo do que ela fazia, naquela fase da vida dela, entendeu? Um upgrade na carreira não fazia sentido. E eu vou ser sincero, não era uma coisa, não foi uma coisa fácil de aceitar, tá? Mas eu, como gestora, entendi que agora, assim, qualquer coisa antes, às vezes, isso que você falou, mostre, fale, eu chamo a pessoa para conversar e falo assim, ó, eu quero entender o que você está esperando da empresa. Antes de eu fazer a proposta, eu escuto. Aí se a pessoa falou, olha, mas eu estou feliz, papapá, aí eu pergunto para ela, você espera mais? Não, eu não espero. Eu estou realizada. Eu recuo, Kedman. Tá Parece uma certo. conversa estranha, mas eu falo assim, você entendeu? Porque é gozado, mas essa geração, eles não gostam de ficar sob pressão. Entendeu? Eu sou de uma geração que a pressão me move, faz eu estudar mais. Aqui, esse ambiente que a gente está aqui é incrível, mas eu tenho uma sensação que alguns não querem ficar sob pressão, entendeu? E o hospital por si só já é um ambiente sob pressão. Então, assim, a gente ter a empatia de saber identificar as pessoas que não dão conta de pressão é super estratégico. Parece um negócio óbvio, mas pensem no dia a dia de vocês, entendeu? Então, às vezes a gente Parece e a óbvio, gente se mas não é. frustra, não E é? aí ela se frustrou, né, Márcia? Na Exato, verdade, inverteu o papel, né? inverteu. Inverteu, né? Porque Exato. aí a gente que está nessa geração tem uma expectativa, né, de algo mais e Isso. almeja aquilo, e aí vem, né, Kedma, não sei, aí vem o outro que é o mais jovem, tudo, não quero, né? Não. Ele até tem o potencial, ele tem as características, ele tem toda a sua capacidade, não quero. É É maravilhoso isso que a Márcia incrivelmente trouxe, incrível. de alinhar a expectativa. É exatamente isso, tem que alinhar a expectativa. A gente não pode crer, isso é uma frustração que eu já tive também, viu, Márcia? A gente quer mais pelo outro do que ele mesmo. E aí você fala assim, cara, tá errado isso, não pode ser. É isso. O Eu quero Kedman mais vai para lembrar ele. do exemplo da nossa copeira, Kedman, a gente fazendo mais de A gente passou três por essa situação. recrutamentos internos e ela não quis sair de copeira. Ela fala, é Ela meu lugar, adorava eu ser amo o que eu copeira. faço. A gente, nossa, ela teve a oportunidade de ir para farmácia, para recepção de internação, para oncologia como auxiliar administrativo. Ela negava todas. O negócio dela era ser copeira, porque ela tinha interação com o paciente, ela levava o alimento para ele. Olha isso. É. E Em é isso, né? contrapartida, a gente vê o outro lado de pessoas que a gente contrata e às vezes para conseguir pagar a faculdade, eles estão em algumas áreas e a gente entende que é pelo tempo de faculdade. Às vezes está cursando uma fisioterapia, psicologia, biomedicina, então, enquanto isso, estão nas recepções ou farmácia como atendente. E quando eles terminam, a sede daquela de ser promovido é como se fosse uma obrigação da instituição também. Então, É. essa parte de alinhar a expectativa é muito difícil, porque depois a pessoa, não, mas eu terminei fisioterapia. Quando que eu entro como fisioterapeuta? Eu terminei biomedicina. Quando vai me tirar da farmácia e me colocar como biomédica? Então, são os dois lados, e é a mesma coisa, alinhar a expectativa, e é muito difícil.
Eu tive uma experiência aqui no hospital e aí não foi com uma pessoa mais nova, foi com uma pessoa mais velha. Só que eu entendo que esse pessoal mais novo, Márcia, é muito mais essa questão de principalmente não querer pressão. É o famoso, eles querem os direitos deles, mas os deveres é um pouco complexo. Haja visto, ó, o meu grande trunfo aqui, que eu uso como exemplo, são as atividades, não são nem atividades, mas são quando a gente faz um café diferente, que tem todo mundo, agora final de ano está chegando as confraternizações, e eu comparo com os treinamentos. Quando há treinamentos, há sempre desculpas. Ah, eu esqueci, pois é, eu tinha que cuidar de não sei quem, eu tinha um compromisso. Mas aí quando vai para as confraternizações, eles sabem de tudo, eles não esquecem de nada. Eles sabem o que podem levar, o que não podem levar. Invariavelmente, eles sabem até os pares dentro do hospital. Mas o comprometimento que já foi dito, essa pressão, eu realmente concordo que essa geração mais nova, ela é extremamente imediatista. Que é tudo do jeito delas, e se eu entrei ontem, eu estou fazendo alguma coisa hoje, amanhã eu quero receber mais. Não é nem ser promovido, eu quero receber mais, porque com promoção vem mais deveres. Claro, o salário também ele tende a, a, a se equiparar aos seus deveres, mas ele quer mais dinheiro. Depois a gente vê o Exato. que a gente consegue a mais. Perfeito, perfeito, Daniel. É exatamente isso, né? A gente tem que alinhar essa expectativa. Porque como o ciclo de carreira está mais curto, eles têm mais pressa para as coisas. Então, é importante a gente, até a gente, equalizar também a equipe. A gente não pode formar uma equipe só com gente jovem, trazer um equilíbrio, para a gente poder ter um respaldo ali, e trazer a competência do que é do jovem, a competência do que é da pessoa mais experiente, a gente vai conseguindo somar. Mas são as dificuldades que a gente tem no dia a dia, não foge muito Gente, em bom dia. lugares diferentes. Bom dia a Bom todos. dia. Eu falo aqui da Santa Casa de Vinhedo. Eu trabalho no jurídico aqui da Santa Casa. Eu estou ouvindo vocês aqui, eu não peguei todo o conteúdo. Eu tenho 53 anos, eu sou advogada há 30 anos. A minha filha tem 19 anos e está no primeiro ano de direito. O que eu penso sobre tudo isso, ouvindo vocês relatando sobre os funcionários, sobre gestão de pessoas, né? Eu entendo que, por exemplo, a minha filha não queira ter minha profissão, não queira ter a pressão que eu sofro. Hoje eu tomo remédio para dormir, eu tenho ansiedade, né? Então ela fala para mim: Nossa, mãe, eu não quero ser igual a você. Ela quer ser advogada, mas ela não quer sofrer essa pressão. E aí hoje eu consigo entender esse sentimento dela. E então hoje eu mudei o meu comportamento com as pessoas mais jovens aqui, porque eu entendo que eles não querem ser o que nós somos hoje, né? Talvez adoecidos por essa pressão excessiva, por essa cobrança excessiva de resultado, de dar certo, de fazer acontecer. Então, assim, eu aprendo muito com ela e com os jovens aqui hoje e mudar o meu comportamento em relação a eles, né? Então, acho que fica a dica aí, gente. Eles não querem ser a gente. Mas, ó, mas você sabe, Ana, que eu acho que, assim, que é importante você falar, porque assim É. como nós mudamos, né, nossa geração, e assim, esse aqui não é um encontro da terceira idade, não, viu, gente? Ninguém tá criticando, né? A gente não tá criticando os jovens, né? Não é isso. Mas assim, do mesmo modo que nossa, porque eu tava até conversando com a minha, eu tenho um de 14 anos e um de 7. E assim, todo mundo que conta a história, né, o professor, né, igual o Kedman mostrou lá, que ele passava por aquele caminho, quem participou, assistiu do caminho, pelo caminho para ir para a escola, né? A história dos nossos pais, aquela sofrida para ir para a escola, não era? Era muito difícil para ir. Mas eles iam, né, era a dificuldade que eles tinham. Hoje, realmente, e assim, a gente não quer, eu não vivi assim, dessa maneira. A construção civil, o trabalho braçal, o pessoal que trabalhava na roça, a gente também não quis isso, né? Acho que alguma das gerações também, nós buscamos outras coisas. Então, acho que eles enxergam isso, né, os mais jovens, como assim, eu posso mudar isso, né? Eu posso
me adaptar e melhorar isso. Eu acho assim, com certeza, é que a gente que está vivendo hoje e continua, eu acho que é bem isso, né? A gente está numa fase de adaptação, né? Nós, eu falo que essa geração, a geração ali, anos 80 e para cá, assim, nós pegamos aquele período de mudança muito grande. Nós pegamos. Então, assim, nós pegamos uma mudança que eles estão vivendo hoje que eles não pegaram. Então, assim, nós conseguimos pegar a geração dos nossos pais e chegamos, na geração deles. Então, assim, a gente convive com a tecnologia e também aquela parte que não tinha controle remoto, que você tinha que levantar para mudar o canal, né, no seletor da TV, né? Hoje em dia você Exato. fala, Alexa Alexa apaga a luz do escritório. É Ela vai apagar a evolução, Vai, luz. né, É isso. gente? Eu acho que vai foi ficar escuro aí. o que a Ana falou mesmo, tá certinho, acho que é evolução. Então, eles não viveram, não vivem ainda bem, né? O que a gente viveu, ainda bem, claro. E aí a gente Sim, aprende com eles todos os dias, né? Então, por isso que eu falo, dentro de toda essa diversidade que acontece, principalmente das instituições, a gente aprende também com eles, né? Porque a gente precisa desenvolver toda essa escuta, porque, Exato. né, eu falo que a escutativa dentro de uma instituição te faz pensar, principalmente para uma pessoa mais jovem, a repensar até certas atitudes de crenças que a gente deixa lá atrás e que impacta todos os dias em decisões profissionais. Nossa, que fala, poxa, não é por aí. E uma coisinha de nada que você ouve, que eles colocam para a gente, você fala, puxa, a gente fica até mais leve. Então, perfeito, Ana, perfeito. É alinhar, a gente Adorei. volta para a fala da Márcia, alinhar a expectativa. Tem gente que quer crescer, tem gente que não quer comprar carro, quer andar de Uber, quer ter uma vida mais leve, tá tudo bem. Prioridades, né? Prioridades, prioridades. Eu fico muito feliz pelo, a doutora Ana acabou de falar, eu fico muito feliz que eu tenho uma grande possibilidade de trabalhar até o meu último dia de vida. Eu tenho quase certeza disso, porque essa geração nova não quer ser, que nem a doutora Ana falou, é isso que a gente é hoje, meio tomando medicamento, é, comendo feito um maluco porque tem crise de ansiedade, enfim, eu não sei se isso me conforta, me destrói por dentro, mas eu falo isso que há uma grande chance de eu trabalhar como gestor hospitalar até meu último dia de vida. Mas é, eu acho que a nossa geração, e eu me coloco, acho que até anterior à geração de vocês, a gente veio muito com um senso de responsabilidade muito forte, sabe, vindo dos nossos pais, da criação que nós tivemos, né? Que hoje esse pessoal eles não têm isso e eu acho que isso se agravou ainda muito mais pós-pandemia, porque eu vejo que hoje todo mundo que é dessa que passou por isso e que não tem e que não é da nossa geração, eles querem viver o hoje. O é, amanhã, não sei, é. não sei, não sei se eu estou certo nisso. Getman, que é. Ninguém falou nada. Não, Eu, Eu não, concordo, eu eu tô concordo com o pensando aqui, senhor, eu mas concordo é com o Calma, verdade, senhor. mas aí fico consciente, numa viu, reflexão doutor? aqui. exato. Eu acho que é prioridade, né? Cada um vai tendo prioridade e a prioridade do pessoal mais jovem, como disse a Ana, às vezes não é a mesma que a nossa e tá tudo bem. E isso É, que é a beleza do mundo também. A gente vai conseguindo É, adequar. E aí volta porque a Márcia falou, é alinhar a expectativa, gente. Não tem outro é, caminho. Não tem. não tem O outro Falcone mesmo. fala, quando a gente define bem os fins, quando a gente não define bem os fins, a gente vai brigar muito nos meios. Tem que definir a expectativa, tem que combinar. É maravilhoso isso. Verdade. Muito bom, muito bom. Bela Muito lição que eu bom. aprendi hoje. Muito bom. E foi Com bom o certeza. compartilhamento, né? Acho que essa foi a ideia, assim. A gente, cada um trouxe, a Ana trouxe, levantou, e a gente, acho que a ideia é essa, bater, fazer essa conexão e trazer assuntos, né? O Kedma começou abrindo aqui, nós fomos caminhando, caminhando, caminhando e aprendendo junto, né? Por isso que é importante, toda vez que a gente começa, né?
E o Kedman até também falou isso aí. É importante a gente participar e falar um pouquinho, porque a gente acaba tomando algo que não está lá, né, Kedman, né? De alguma forma você colocou ali dentro da apresentação dos slides, mas que a gente tem Exato. essa conexão aqui, consegue cada um trazer de uma forma, de repente esclarece para algumas pessoas, né? Para um ou para outro, mas entra mais fácil, né, o nosso pensamento. Se alguém quiser falar mais uma coisa, já chega uma hora e meia aqui, mas assim, compartilhe, eu acho que é importante. Fala assim, pessoal, assiste até o final, porque eu acho que vale a pena, né? A Com gravação de certeza. hoje, o nosso É, bate-papo, além da apresentação, claro, do Kedman, o Kedman vai compartilhar com a gente. Ele falou que já vai adaptar algumas coisas ali e colocar também algumas informações que ele fez alguns comentários para a gente, mas acho que é importante demais a gente trazer esse conteúdo e compartilhar com todos. Então, eu peço para quem não faz parte do grupo, entre lá. Essa ideia do nosso bate-papo aqui não é o pessoal entrar em grupo para a gente mandar mensagem, porque se vocês entrarem lá, não vai ter. Só tem mensagem falando dos relevante. webinars mesmo, é. Então não tem. Então fiquem à vontade para entrar lá, que não vai ter nada mais do que isso. Essa é a ideia da Azevedo Capacita, que surgiu aí para fazer essa conexão mesmo entre a gente e os nossos convidados aqui. Kedman, obrigado mais uma vez, né, por estar junto com a gente. Obrigado a todos que participaram. Eu vou pedir que você, agradecendo mais uma vez em nome da Azevedo Capacita, em meu nome, por ter aceito esse convite que eu fiz a você e estar junto com a gente, as pessoas que nos intermediaram aí também, que nos fizeram essa conexão e que estão aqui hoje participando dessa manhã de quarta-feira. Obrigado mais uma vez, Kedman. E eu agradeço vocês do fundo do coração, porque tem dois presentes que a gente pode dar no mundo só, né? Para nós é mais saúde, é cuidar de nós, essa discussão que a gente teve aqui, e para o outro é nosso tempo. E vocês dedicaram um pouquinho do tempo de vocês hoje aqui. E eu acho que isso para mim é o mais valioso, é a gente contribuir, a gente discutir e parar um pouquinho para refletir sobre a nossa prática e como melhorar os nossos hospitais, melhorar a nossa assistência para o paciente, que aí vocês podem contar comigo sempre, 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 em qualquer lugar do Brasil que eu tô disposto, tô disponível, porque eu amo hospital, eu amo saúde, eu amo melhoria. Então, obrigado por vocês confiarem a mim esse tempo, espero que tenha agregado valor para vocês e foi um prazer estar aqui. Muito bom, pessoal. Obrigado, viu? Muito Mais uma bom. vez a todos que participaram com a gente aqui, colaboraram e também que participaram e assistiram, né? Acho que foi importante para todos nós. Quarta-feira estamos Certeza. juntos mais uma vez. Vamos falar de tecnologia semana que vem, viu, pessoal? Até mais. Obrigado pelo aprendizado de Obrigado. hoje. Obrigado. Obrigado Obrigada, por colaborarem com a obrigada. gente Um também. abraço. Um abraço, até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau.